Olá, meu nome é Clóvis Dalpian, aluno do curso de licenciatura em Física da Universidade de Caxias do Sul, juntamente com os alunos Júlia Bistrot Matos, da aluna Júlia Giacomet e do aluno Nicolas Held. Nesse vídeo vamos expor nossas impressões do livro de Paulo Freire, A Pedagogia da Autonomia, em especial sobre o capítulo 2 do livro. Iniciamos com o conceito de que a educação se materializa através da relação entre professor e aluno. Portanto, ambos, professor e o aluno, devem ser sujeitos ativos no processo de aprendizagem. Também é preciso ter em mente que ensinar não é transferir conhecimento. O que podemos é contribuir com o processo de aprendizado, seja criando possibilidades ou sendo agentes facilitadores ou mesmo incentivando os alunos de modo a eles se tornarem sujeitos pensantes e autônomos. O ato de ensinar requer a consciência que o aprendizado é um processo contínuo e inacabado, assim como o próprio ser humano, que está em constante processo de evolução junto ao meio em que vive, e que isso não é um defeito, mas algo que nos permite a inquietude e a busca da melhoria contínua. Boa noite, meu nome é Júlia Bristotti e eu sou licencianda do curso de Física. Na prática docente, é imprescindível que o professor saiba respeitar a autonomia e a identidade do seu estudante, de modo a incentivar que ele tenha uma postura crítica frente ao seu processo de aprendizagem. Também é necessário que se leve em conta as condições de âmbito social que vão além da esfera da sala de aula na construção do conhecimento. Quanto à conduta do professor, é necessário que ele se avalie constantemente a sua prática, utilizando-se do bom senso, para que, por exemplo, ele consiga distinguir entre autoridade e autoritarismo em sala de aula e licença e liberdade. Essa reflexão crítica deve ser permanente durante a prática. Paulo Freire salienta também sobre a importância da luta pela valorização da educação pelos poderes públicos, tanto no âmbito social quanto salarial, pois quando se negligencia o ambiente escolar e a remuneração dos profissionais da educação, se negligencia a própria educação e formação de cidadãos. É necessário, portanto, que o professor participe ativamente dessa luta contra o desrespeito e desvalorização da educação e exerça um trabalho de conscientização com a comunidade escolar e que não caia em um lugar de comodismo e aceitação das condições atuais. Olá, meu nome é Nicolas, sou estudante de licenciatura em Física e hoje eu vim apresentar para vocês a seção 2.6 da Pedagogia de Autonomia de Paulo Freire. Segundo Paulo Freire, o aprendizado verdadeiramente pleno implica a habilidade de aprender substantivamente a realidade. O sentido da educação não é fazer com que os alunos decorem o mundo e se adaptem a ele, mas que se tornem capazes de recriar, intervir e transformar o conhecimento e o mundo a partir do que eles aprendem. Essa antipedagogia de decorar, o aluno irá se olhar como restringido, não irá provocar suas habilidades para que eles mesmos aprendam a participar do raciocínio que construiu aquele conhecimento. Uma pedagogia estimuladora tem condições de fazer com que ele se torne mais capaz de aprender, interpretar e ver erros passados em sala de aula. Não há como aprender sem construir e reconstruir. Envolve o uso de um conjunto de métodos, técnicas e materiais necessários ao ensino. 4 dimensões de relações educativas são sujeito, objeto, método, objetivo. E é realmente nos objetivos que estão os ideais, os fins, os incentidos e mesmo os sonhos presentes na ação do educador. E educar envolve aspirações, frustrações, medos, desejos, e isso tudo exige do professor uma competência muito especial. O papel do professor é contribuir para que o aluno se torne cada vez mais autônomo no seu processo de aprendizagem. O professor deve ter idêntico respeito ao aluno que queira mudar e àquele que se recusa a mudar. O professor não deve negar ao aluno ou esconder do aluno a sua postura, as suas escolhas e suas crenças, nem desconhecer o direito que o aluno tem de rejeitar essas escolhas. Com respeito, o professor não precisa se omitir, ocultar sua opção política fingindo neutralidade. E isso sim, para Paulo Freire, é um total desrespeito ao aluno. Me chamo Julia Giacometti Tomazoni e estou cursando o último semestre de licenciatura em Física. Uma das práticas abordadas na Pedagogia da Autonomia de Paulo Freire
é aquela que favorece e estimula a curiosidade, tanto do aluno quanto do professor. O professor que não tem curiosidade e não tem interesse em se inovar está tendo uma atitude antipedagógica. É essencial também que o docente, ele atice a curiosidade dos alunos, mas primeiro ele tem que ir atrás da sua própria curiosidade, para que as aulas sejam mais proveitosas, e assim consiga relacionar os saberes dos alunos, os gostos dos alunos e os seus próprios, e também os interesses de ambas as partes. Assim, então, a aula vai ser muito mais divertida e trará muito mais significados para ambos os lados, tanto para o aluno quanto para o professor. O conhecimento escolar ele não deve ser visto como uma coisa rígida, né? Porque é necessário a gente ter um limite, mas a gente pode abordar mais coisas além do que nos está sendo trazido, né? Então, quando os alunos nos trazem conteúdos que podem ser surpreendentes para as nossas aulas, a gente deve pegar essas oportunidades e ensinar, porque a gente não vai estar só ensinando, mas a gente vai estar aprendendo junto com os nossos alunos. É uma relação de troca, né? O professor do século XXI, ele vai ser aquele que vai criar, que vai inovar, ele vai oferecer mais alternativas para os seus alunos. Ele vai desenvolver a imaginação, a intuição, as emoções, elas vão estimular todo esse processo de ensino e aprendizagem, tanto do professor quanto do aluno. Como eu já disse antes, é uma relação de dois lados, né? Tanto o professor quanto o aluno, dois lados. As aulas elas vão ter esse clima mais harmonioso, interessante, porque vão ser os dois lados que vão estar trabalhando juntos, né? Os alunos trazem uma coisa, o professor traz outra e a gente vai se juntar para fazer algo grandioso e significativo. Então, o professor e o estudante, eles aprendem juntos. É um encontro democrático e afetivo e todos vão poder se expressar num ambiente muito mais legal e divertido.